Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao curso Violência contra a Mulher Não é Normal. Meu nome é Bruna Latroff, sou gestora de projetos da Serena e vou a partir de agora estar com vocês nessa jornada. A gente vai dar início hoje ao segundo módulo, que é o que isso tem a ver com a escola. Então, a partir de tudo aquilo que a gente viu sobre o que é violência de gênero, o que é estereótipo de gênero, desigualdade de gênero, os tipos de violência e as interseccionalidades dessa violência, a gente vai começar a refletir o que eu, enquanto profissional da educação, tenho a ver com isso e o que o meu espaço de trabalho, que é a minha instituição de ensino, tem a ver com esse tema de violência de gênero. Então, vamos lá. A gente vai abordar, então, aspectos da violência, da socialização e do acolhimento dentro das instituições de ensino da Rede Estadual de São Paulo. Primeiro, eu queria resgatar um pouquinho alguns dados que a Amanda trouxe no primeiro módulo sobre o impacto da violência de gênero na vida das meninas e mulheres. Então, lembrando que 1 a cada 5 estudantes de 13 a 17 anos dizem que já foram tocadas, beijadas ou expostas contra a vontade, e quase 9% delas já afirmaram já terem sido forçadas ao sexo. Então, assim, isso é um dado bastante preocupante. Outro dado preocupante de uma pesquisa que foi feita entrevistando mulheres, meninas e mulheres, aponta que 42% das entrevistadas apontam a casa como local onde aconteceu a agressão, seguida de 29% que alegaram terem sofrido violência na rua. Então, a gente percebe aqui que o maior número, a maior porcentagem de violência contra meninas e mulheres acontece no âmbito doméstico e familiar. E, por último, a gente quer ressaltar que a maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes, né, a violência infanto-juvenil, ocorreu dentro de casa, sendo os agressores pessoas do convívio da vítima, normalmente algum familiar. Então, é muito comum, quando a gente pensa em violência contra meninas, violência de gênero, a violência ser perpetrada por pais, padrastos, namorados, avô, tio, né? Então, a maioria são pessoas de dentro da família. Quando a gente pensa na escola, a gente precisa pensar na escola como uma referência de socialização. A primeira socialização, a primeira referência que a criança tem quando ela nasce é a família. Então, é a partir dessa referência, das relações dentro do âmbito doméstico e familiar, que a criança consegue ter a noção de afeto, a noção do que é o amor, né? Então, nessa primeira infância dela, né, que ocorre do 0 aos 6 anos de idade, é quando ela tem a referência de pai, mãe, irmãos, tios, avós, neles essa visão de afeto, essa visão de como que é se relacionar, se socializar. A partir da inserção na escola, ela consegue ter outras referências. Então, a gente diz que a escola é o segundo espaço, a segunda referência de socialização dessa criança. A escola e a família são instituições que influenciam diretamente a formação de crianças quando a gente pensa nas suas funções sociais. Então, como essa criança vai se comportar no meio, as regras, os limites. Então, essas funções sociais são referenciadas pela escola e pela família. A família e a escola também trazem referências sobre as funções políticas. Então, como essa criança ela vai se posicionar, ela vai se colocar no mundo, né? Então, os questionamentos dela em relação ao funcionamento da sociedade, né? E, por fim, a escola e a família também vão influenciar diretamente nas funções educacionais dessa criança. Então, dos conhecimentos dela, da aprendizagem dela, né? Então, esses 3 eixos são os eixos principais que são referenciados pela família e pela instituição de ensino. Além disso, a escola ela é responsável pela construção do conhecimento dessa criança do meio social. Então, ela sai daquele âmbito doméstico, ela começa a participar mais ativamente desse mundo.
e compartilhar sentimentos, compartilhar espaços, compartilhar por meio de relações, né, as vivências delas, o que elas estão sentindo, né, mas também ela é responsável por uma modificação do funcionamento psicológico dessa criança. Então, quando a gente pensa em violência de gênero, eu vou trazer um exemplo. Uma criança, ela cresce numa família disfuncional, onde o pai agride, né, violenta psicologicamente, fisicamente a mãe dessa criança. E ela está lá diariamente presenciando essas violências. Consequentemente, por a família ser a primeira referência dessa criança, ela vai entender que esse tipo de relação é normal, é natural, certo? E ela vai passar a reproduzir essas vivências, né, essa referência em outros espaços. Quando ela chega no espaço da escola, que é a segunda referência de socialização, e ela aprende por meio do educador, por meio das relações dentro dessa instituição, que essa forma de se relacionar não é normal, ela pode modificar, ela pode ressignificar, né, como se relacionar, como ser, como receber afeto e dar afeto dentro do meio social. Consequentemente, ela pode crescer entendendo que as relações podem e devem ser saudáveis, certo? Então, por isso que a escola é tão importante como essa referência de ruptura de um ciclo de violência. Se eu chego na escola e o meu professor me ensina que homens não podem bater, agredir, violentar mulheres, eu começo a entender que o que acontece na minha casa está errado. Entendeu? Então, essa é a importância da referência da escola no desenvolvimento psíquico dessa criança. Se ela tem essa nova referência, quando ela crescer e se tornar uma adolescente, quiser se relacionar, namorar, ela vai procurar relacionamentos saudáveis e ela pode sair desse ciclo de violência, que é o que a gente chama de ciclo intergeracional de violência, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Além disso, a escola, e vocês, muito mais do que eu sabem, é um espaço onde as revelações e identificações de violência contra meninas e contra mulheres também, né, contra professoras, né, é o lugar onde mais surge essa revelação e essa identificação. Então, a escola é uma instituição que ela promove o cuidado, que ela promove a proteção dessa criança, dessa menina. Consequentemente, ela é um espaço que deve ser de acolhimento, de cuidado, de orientação, de encaminhamento, né? Então, quando a gente pensa na escola como uma instituição extremamente importante na prevenção e no combate à violência, a gente pensa que é o espaço onde a criança está mais inserida, a adolescente está mais inserida. E é lá que ela vai encontrar alguém de confiança para falar sobre uma possível, né, violência que ela esteja sofrendo e, consequentemente, ser orientada, sensibilizada e encaminhada sobre essa violência. Só que aí a gente tem um problema, né, muitas vezes nessas instituições de ensino. Quando o educador ele tem essa visão estereotipada de gênero, né, quando ele carrega. Isso é uma construção social, a gente sabe, a gente cresce aprendendo isso, né? Mas quando o profissional carrega para a instituição de ensino e para os alunos esse caráter, que é o caráter que a gente chama de caráter binário, que é segregar, né? Então, comportamentos masculinos e comportamentos femininos. E esse educador reproduz isso no dia a dia, em sala de aula, em atividades. Isso vai fazer com que as crianças cresçam achando que só pode ser assim, que meninos só podem brincar de carrinho, que meninas só podem brincar de boneca, que meninos na educação física vão jogar bola, mas que meninas não podem, porque é um esporte agressivo, que meninos podem ser cientistas e meninas não, né? Então isso é o que a gente chama de estigma em relação ao gênero e a reprodução desse estigma no âmbito escolar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que também é muito comum é essa prática profissional que eu acabei de falar. Então, as crianças muito pequenininhas, elas estão lá interagindo, brincando, meninos com meninas,
Daí as meninas pegam um carrinho e começam a brincar, e daí muitos profissionais ainda na creche, né, na fase das 6, né, eles já segregam, eles já separam, já colocam as meninas num lugar, os meninos nos outros, e daí essas crianças crescem achando que elas só podem interagir com meninas, só podem brincar daquele jeito, com aquela brincadeira, né? Isso também é um estigma relacionado ao gênero que vai impactar na visão futura das crianças, que naquela idade já pequena já entende o que a gente está querendo dizer quando a gente segrega. Isso já impacta na vida e no desenvolvimento psíquico, né, e social dessa criança. E, por fim, a gente percebe que a maioria das instituições de ensino, elas não têm esses espaços neutros, né, que apresentem uma posição de que crianças podem ser o que quiserem ser, né, de que meninas podem sim jogar bola, podem sim ser cientistas, de que meninos podem chorar, de que eles podem demonstrar sentimentos e demonstrarem vulnerabilidades, né? Esse recorte de gênero e de raça também não é neutro dentro desses espaços escolares, né? E precisam ser neutros. A gente precisa mostrar para a criança branca e negra que ambas podem ocupar os mesmos espaços, exercerem as mesmas profissões. A gente pode mostrar para a criança que a menina e o menino podem também, né, se formarem nas mesmas profissões, que homens podem ser professores, que mulheres podem ser cientistas, né? Então, a ausência desses espaços neutros reproduzem e reforçam o que a gente chama de estigma de gênero e, consequentemente, essas crianças crescem com essas desigualdades, com baixa autoestima, achando que não podem ocupar os mesmos espaços. E por isso que é muito importante, que desde muito pequeno os professores já respeitem o espaço do brincar dessas crianças, né? Então, que permitam que crianças, meninas e meninos, possam brincar conjuntamente com as mesmas brincadeiras e que isso é natural. É importante que as escolas, as instituições de ensino e os profissionais que ali atuam entendam que a escola é um espaço político e social, né? E que é um espaço de efetivação de direitos, de garantia de direitos de crianças e adolescentes, e que eles têm que promover, consequentemente, um espaço horizontalizado, um espaço igualitário, né, em relação a gênero e raça. Outra coisa muito importante daquilo que eu falei sobre a questão da escola ser uma instituição de cuidado, de proteção e, consequentemente, um espaço onde a maior parte das violências é revelada ou identificada ali naquela instituição, é que dentro desses espaços escolares existem o que a gente chama de pessoa de confiança. Normalmente é um colega, normalmente é um profissional, um adulto, né? O que é essa pessoa de confiança? Em casos de revelação espontânea da violência, então assim, uma adolescente, ela está com uma mudança comportamental, o professor está lá de olho nessa mudança, essa adolescente ficou um pouco cabisbaixa, ela sempre foi muito alegre, sempre socializou, sempre estava rodeada de amigos, e de uns tempos para cá, ela começa a ficar mais isolada, ela chora, ela tem faltas, né, ela passa a faltar na escola. Esse professor de matemática, ele começa a observar essa mudança comportamental e começa lá, né, tentar conversar com essa adolescente, se aproximar, perguntar se está tudo bem. Essa adolescente, ela pode começar a analisar, né, esse comportamento, essa postura desse professor de matemática e falar, poxa, ele se preocupa comigo, ele é uma pessoa de confiança para mim. E, em dado momento, ela vai se sentir confortável, né, ou menos desconfortável, de chegar nesse professor e explicar o que está acontecendo e contar que está sofrendo uma violência sexual intrafamiliar, certo?
Esse professor, a partir do momento que ela traz essa revelação espontânea para esse professor se torna essa pessoa de confiança, esse adulto de confiança. As revelações, elas não acontecem de forma aleatória. A criança ou a adolescente que chega num profissional e revela uma situação de violência, ela fez toda essa análise, ela procurou, ela ensaiou muito antes de procurar esse profissional para relatar. E ela só procurou aquele profissional específico porque é nele que ela confia. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse termo pessoa de confiança, que é um termo que a gente vai debulhar um pouquinho mais daqui para frente, né, em outros módulos, mas que é importante que vocês já entendam que existe isso nas instituições de ensino, tá? E além, claro, da revelação espontânea, existe a identificação ou suspeita, que ocorre por meio de algumas atividades, brincadeiras, essas identificações de mudanças comportamentais, que daí os profissionais já começam a conversar entre a própria equipe escolar, chama o coordenador pedagógico, chama o diretor, chama o dirigente de ensino, e daí começa a ter essa troca, porque começaram a identificar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ou a criança ou adolescente faz uma redação, faz um desenho, numa atividade de filme, às vezes até levanta a mão e conta alguma coisa, traz uma fala, traz comportamentos que chamados hipersexualizados, né, que são comportamentos ou falas inadequadas para a faixa etária dessa criança. Então, nesses casos, não existe necessariamente uma pessoa de confiança, né? Mas os trâmites aí de como que eu vou fazer, o que eu faço com essa suspeita, a gente vai trazer um pouquinho mais para frente para vocês. Então, assim, esse módulo é um módulo um pouquinho mais curtinho, a gente só tem essa aula. Na próxima aula, a gente já vai entrar no módulo 3, na aula 1, onde a gente vai introduzir o que é a violência doméstica e intrafamiliar. Então, eu espero vocês no próximo módulo e muito obrigada por participarem desse. Tchau, tchau.